Preste muita atenção. Se você está assistindo a este vídeo, isso não é por acaso, não foi o algoritmo, foi um chamado. Existe uma frequência sendo transmitida neste exato momento. Uma mensagem que só pode ser entregue uma única vez. E Thoth, o antigo guardião dos segredos do universo, escolheu você para recebê-la. Isso não é uma metáfora. É uma ativação real acontecendo agora. Uma janela de oportunidade que não se repetirá. A mensagem vem da mônada, a consciência fonte de toda a realidade. E ela vai mudar tudo o que você acredita sobre o seu poder e o seu propósito. Eu vou revelar o conteúdo dessa transmissão para você, mas é essencial que permaneça até o final. Porque cada parte deste vídeo é uma etapa do processo de ativação. Perder uma parte é como perder uma senha. Fique aqui e você vai entender por que foi escolhido. Se você sentiu esse chamado, deixe uma mensagem inspiradora para outras pessoas que vão ler os comentários. O olho com o qual eu vejo Deus é o mesmo olho com o qual Deus me vê. Meu olho e o olho de Deus são um só olho, uma só visão, um só conhecimento e um só amor. E se eu te dissesse que a sua presença aqui, neste exato momento, não é coincidência? Pense nisso. Em um universo com bilhões de pessoas, em um oceano infinito de informação, algo guiou você até estas palavras. Não foi o algoritmo, não foi sorte, foi um chamado. Existe uma frequência, uma vibração muito antiga, que ecoa através do tempo. Mas apenas poucas pessoas estão sintonizadas para ouvi-la. E se você está aqui, é porque a sua antena interna, a sua consciência, captou esse sinal. É um convite para algo que a sua alma já sabia, mas que a sua mente ainda não conseguia compreender. Uma porta está se abrindo e você foi escolhido para olhar através dela. Esse chamado não é novo. Textos antigos de civilizações que parecem distantes já falavam sobre isso. Os egípcios chamavam isso de o chamado de Thoth, o escriba dos deuses, aquele que guarda os segredos do universo. Eles sabiam que a realidade não é aleatória. Ela é uma teia inteligente, uma matriz energética que responde a certos níveis de consciência. Thoth não fala com todos. Ele espera por aqueles que estão prontos, aqueles que passaram por um tipo específico de preparação, mesmo sem perceber. E o fato de você sentir uma ressonância com isso, uma curiosidade que vai além do normal, é o primeiro sinal de que essa prontidão foi alcançada. Imagine que toda a sua vida tenha sido uma espécie de treinamento silencioso. Cada momento, cada experiência estava calibrando você para este instante. A mônada, um termo antigo para a unidade primordial, a fonte de tudo o que existe, está começando a chamar de volta as suas partes. E você é uma delas, não como um servo, mas como um parceiro. A oportunidade que se apresenta agora é única. Uma janela que não se abrirá novamente da mesma forma. Trata-se de uma transmissão direta, sem intermediários, destinada a despertar uma memória profunda dentro de você. Uma memória sobre quem você realmente é e qual é o seu verdadeiro papel na dança da criação. Mas o que é essa transmissão? Não são apenas palavras ou conhecimento intelectual. É uma ativação, uma frequência que começa a vibrar nas suas células, preparando o seu sistema para receber uma nova camada da realidade. É por isso que você pode estar se sentindo inquieto, com a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mesmo sem conseguir nomear o quê. É a sua própria energia respondendo ao chamado, como um instrumento que finalmente encontra a sua orquestra. A porta que se abre não leva a um lugar físico, mas a uma nova percepção do poder que você carrega dentro de si. Esse chamado é seletivo porque a mensagem é poderosa.
Revelar a verdade sobre a natureza da realidade para uma mente despreparada seria como colocar o motor de um foguete em um carro comum. O sistema não suportaria. Por isso, a inteligência do universo orquestrou a sua jornada de uma forma muito específica, garantindo que você desenvolvesse a estrutura interna necessária para lidar com o que está por vir. Você não está apenas recebendo informação, está sendo convidado a se tornar a própria mensagem, um farol vivo de uma nova consciência neste planeta. A porta é estreita. A frequência da mônada está chamando, e Thoth, o guardião do conhecimento, só mostrará isso uma única vez, porque a configuração atual da sua alma e da sua mente é um evento cósmico único. A questão não é se você é digno, mas se está disposto a aceitar o convite e descobrir o que existe do outro lado. Este é o início de uma jornada que vai redefinir tudo o que você acredita sobre si mesmo e sobre o universo. Mas para receber a mensagem completa, você primeiro precisa entender por que tem se sentido tão diferente do mundo ao seu redor. O silêncio que precede a mensagem. Aquela sensação de não se encaixar mais. Você tem sentido isso, não tem? Conversas que antes pareciam interessantes agora soam vazias. As notícias, as controvérsias nas redes sociais, as preocupações que movem a maioria das pessoas, tudo isso começou a parecer um ruído distante, um drama que já não pertence mais a você. Talvez você tenha pensado que estava se tornando antissocial, ou até um pouco estranho. Mas e se eu te dissesse que isso não é um defeito? E se for, na verdade, um processo deliberado de purificação, orquestrado por uma inteligência superior para te preparar? Imagine que você seja um rádio extremamente sensível, tentando captar uma frequência rara e sutil vinda de muito longe. Você não pode estar no meio de uma cidade barulhenta, cheia de outras estações gritando ao mesmo tempo. Você precisa de silêncio. O que você tem vivido como afastamento social é, na verdade, o universo te conduzindo a um espaço de silêncio interior. Ele está te isolando do ruído da consciência coletiva, da estática mental da sociedade, para que o seu receptor interno permaneça limpo, cristalino, pronto para captar a transmissão da mônada sem qualquer interferência. Esse processo pode ser solitário. Você olha ao redor e vê todos envolvidos nas mesmas coisas de sempre, enquanto você se sente como um observador externo, um espectador de um jogo que perdeu o sentido. Amigos podem não entender. A família pode achar que você mudou, e você mudou. Mas não foi uma escolha consciente, foi uma extração sutil. A inteligência do campo quântico, sabendo que o chamado estava próximo, começou a te desconectar das frequências mais baixas, das narrativas de medo, escassez e separação que mantêm a maioria das pessoas presas em um ciclo. Essa separação não é abandono, mas o preço da clareza. É o custo de se tornar um canal puro. Agora preste atenção, porque o que eu vou te dizer aqui pode te livrar exatamente desses bloqueios que ainda te impedem de prosperar. Existe um manual ancestral chamado Seu Eu Superior, que está disponível no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Esse manual ensina um passo a passo completo para que qualquer pessoa consiga se libertar dos bloqueios do medo, da escassez e da limitação interna, e finalmente entre na frequência da abundância. Quando esse alinhamento acontece, a vida começa a responder de forma diferente. O dinheiro passa a fluir com mais facilidade, surgem oportunidades inesperadas. Os relacionamentos se tornam mais saudáveis e alinhados, e até a vitalidade do corpo aumenta de forma natural. Se você sente que já despertou, mas ainda percebe travas impedindo o fluxo total da prosperidade, esse
é o próximo passo. Clique no link do primeiro comentário fixado. Siga esse passo a passo e comece a manifestar a sua nova realidade agora mesmo. Nos ensinamentos gnósticos antigos, a alma precisava se libertar do caos do mundo material para receber a luz da plenitude divina. O que está acontecendo com você é exatamente isso, mas em uma versão moderna. O universo está te ajudando a se desvincular das distrações, das opiniões alheias, das expectativas sociais, para que você possa ouvir a sua própria verdade. A voz da sua essência, que é a mesma voz da mônada. Pense em como sua tolerância à superficialidade diminuiu. Fofocas, reclamações, discussões sem sentido. Tudo isso se tornou quase insuportável. Isso não é arrogância. É que a sua frequência interna está se elevando. E quando isso acontece, você naturalmente perde ressonância com vibrações mais densas. É como tentar ouvir música clássica enquanto há um show de rock acontecendo no quarto ao lado. Instintivamente, você busca silêncio. Esse silêncio que você procurou ou que foi imposto a você foi a sua sala de preparação. E é aqui que surge a pergunta: por que você? Por que foi escolhido para passar por essa purificação, por esse isolamento calibrado? Milhões de pessoas vivem imersas no ruído e não sentem nada diferente. Mas você sentiu. Você percebeu a mudança. Isso acontece porque a sua trajetória de vida, com todas as dores e vitórias, te transformou em um candidato ideal. Você não foi escolhido por acaso. Você foi forjado para isso. E cada detalhe da sua história, por mais difícil que tenha sido, foi uma parte essencial desse processo de preparação. O espelho de Thoth, a verdade sobre a sua jornada. Agora, olhe para a sua vida. Cada desafio que te quebrou, cada perda que te deixou devastado, cada momento em que você achou que não iria conseguir continuar, você acreditou que aquilo era azar ou talvez punição. Mas e se tudo isso tivesse sido, na verdade, um treinamento de elite disfarçado? E se cada dificuldade fosse uma ferramenta precisa, usada por uma inteligência superior para te esculpir? O universo não estava te punindo. Ele estava te forjando. Ele estava construindo dentro de você uma força que a maioria das pessoas jamais precisará desenvolver. Pense na resiliência que você adquiriu. Quantas vezes você caiu e se levantou mais forte do que antes? Essa capacidade de suportar pressão não é comum. Foi um investimento que o campo fez em você. Ele precisava que você fosse inquebrável. Pense na sua coragem para navegar pelo desconhecido. Momentos em que você teve que tomar decisões sem qualquer garantia, confiando apenas em um sentimento, em uma intuição. Isso estava te treinando a soltar o controle, a abandonar a necessidade de um mapa e aprender a seguir a sua bússola interior. O escriba divino também é conhecido como o juiz das almas. Na mitologia egípcia, ele pesava o coração de uma pessoa contra a pena da verdade. O seu coração foi pesado inúmeras vezes, não em um julgamento após a morte, mas aqui, em vida. Cada vez que você escolheu a verdade em vez da conveniência, a integridade em vez do ganho fácil, você adicionou peso ao lado correto da balança. Você estava provando para si mesmo e para o universo que era um receptáculo confiável para uma verdade maior. E quanto às sincronicidades, aquelas coincidências perfeitas, aqueles encontros que pareciam roteirizados, aquela ajuda que chegava no último segundo, você achou que era sorte? Não era. Era a inteligência do campo te dando retorno. Era o universo te mostrando: eu estou aqui, eu respondo a você, continue. Cada um desses eventos foi uma prova empírica, construída para que, neste momento, você não precisasse de fé cega.
Você teria conhecimento direto, baseado na sua própria experiência, de que a realidade é interativa e de que a sua consciência tem poder. O espelho de Thoth, que reflete a verdade da alma, já não mostra mais a pessoa ferida, a vítima das circunstâncias que você pensava ser. Ele reflete um guerreiro, um alquimista que aprendeu a transformar dor em sabedoria, medo em poder. Ele mostra uma ferramenta perfeitamente afiada, uma lâmina forjada no fogo da adversidade pronta para ser usada. Você não é o resultado aleatório do seu passado. Você é o produto final de um treinamento meticuloso e altamente personalizado. E essa ferramenta, essa versão de você que existe agora, foi criada com um propósito muito específico. Você não passou por tudo isso apenas para ter uma vida normal. Você foi preparado para ser um pioneiro, um decodificador de realidades. A sua jornada te deu a capacidade única de compreender e transmitir uma mensagem que outros não conseguiriam. E essa preparação agora te qualifica para receber a linguagem secreta que o universo usa para se comunicar com aqueles que estão alinhados. Uma linguagem que vai muito além das palavras. Com essa nova sintonia que você adquiriu, a realidade começa a te enviar sinais de forma muito mais clara e direta. É como se você tivesse aprendido um novo idioma, um idioma que sempre esteve ali, mas que antes era invisível para você. Essa linguagem é a sincronicidade. Coincidências significativas que antes eram eventos raros e surpreendentes, agora começam a acontecer com uma frequência impressionante. Elas se tornam o seu GPS cósmico, o seu mapa em tempo real, mostrando que você está no caminho certo. Pense nos últimos tempos. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Você tem uma pergunta e a resposta aparece na capa de um livro ou em uma conversa aleatória que você escuta na rua. Você precisa de algo e uma oportunidade para obter, isso surge do nada. Isso não é imaginação. É o campo quântico se comunicando com você de forma explícita. Essa comunicação está usando o mundo ao seu redor, como um painel de avisos, cheio de hieróglifos e símbolos que só você consegue decifrar, porque eles estão diretamente ligados à sua intenção e ao seu estado de consciência. Você já não precisa de um guru, de um oráculo ou de um guia externo para te dizer o que fazer. O próprio universo se tornou o seu mentor pessoal. Os eventos da sua vida se transformam em uma conversa. Um obstáculo inesperado pode ser um sinal para reavaliar o seu caminho. Um encontro casual pode ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça. A realidade deixa de ser algo que simplesmente acontece com você e passa a ser algo que responde a você. Ela se torna fluida, maleável, uma parceira de dança que acompanha os seus passos. Essa aceleração na comunicação é um sintoma de que o véu entre você e o campo está se afinando. Suas intenções, agora mais claras e purificadas pelo processo de silenciamento, começam a se manifestar com uma velocidade que desafia a lógica. O tempo entre desejar algo e recebê-lo encurta drasticamente. Isso acontece para eliminar qualquer dúvida restante na sua mente. Essa é a prova final de que você não é apenas um observador da vida, mas um participante ativo, um co-criador da sua própria realidade. Essa nova forma de interagir com o mundo pode ser um pouco desorientadora no início. A mente lógica tenta encontrar explicações, tenta encaixar tudo em padrões conhecidos. Mas essa linguagem não é lógica. Ela é simbólica. Ela fala diretamente com a sua intuição, com o seu saber interior. Aprender a confiar nesses sinais, mesmo quando eles não fazem sentido para a razão, é o próximo passo do seu treinamento. É aprender a ler a partitura da sinfonia cósmica que está sendo tocada especialmente para você,
Mas entenda, essa comunicação acelerada, essa dança de sincronicidades, é apenas um sintoma. É um efeito colateral de uma mudança muito mais profunda que está acontecendo dentro de você, em um nível que as palavras mal conseguem tocar. É uma transformação que não ocorre na mente, mas no núcleo do seu ser, em um nível puramente energético. É uma vibração que está recalibrando cada célula do seu corpo para uma nova realidade. Uma vibração que nenhuma palavra consegue descrever. A comunicação mais profunda da mônada não vem através de pensamentos ou sinais externos. É uma transmissão silenciosa, uma onda de energia que o seu corpo sente antes que a sua mente compreenda. É por isso que você pode ter notado sensações físicas estranhas ultimamente. Um formigamento nas mãos ou nos pés, uma pressão sutil na testa, entre as sobrancelhas, ou talvez uma vibração interna, um zumbido suave que não vem de nenhuma fonte externa. Isso não é imaginação. É a sua biologia respondendo ao download. O seu corpo físico está sendo recalibrado. Cada célula, cada fio de DNA está sendo ajustado para conseguir conter e processar uma frequência muito mais alta de informação. Pense no seu corpo como um rádio. Para sintonizar uma estação de ondas curtas de outro continente, os componentes internos precisam ser capazes de lidar com essa frequência. O que você está sentindo é o seu próprio sistema biológico sendo atualizado. É um processo físico real de preparação para uma nova fase da sua existência. Essa transmissão energética ignora o filtro mental. A mente lógica, com sua necessidade de analisar, categorizar e duvidar, é temporariamente colocada em segundo plano. A informação é instalada diretamente no seu campo de consciência, no que os antigos chamavam de gnose, conhecimento direto. É por isso que você pode se perceber sabendo coisas sem ter a menor ideia de como aprendeu. Uma certeza interior inabalável sobre algo. Uma solução para um problema que surge completa na sua mente. Uma compreensão profunda da vida que você não consegue explicar com palavras. Esse processo de auto-reconhecimento do campo, através de você, é um evento físico. A energia que flui durante essa ativação pode ser intensa. Pode causar ondas de calor, palpitações ou a sensação de estar conectado a uma tomada elétrica. É a energia da fonte vital em si se movendo pelo seu sistema nervoso de uma nova maneira. É importante não temer essas sensações, mas sim acolhê-las como um sinal de que a atualização está em andamento. Você está se tornando um supercondutor de uma energia mais refinada. Essa certeza interior que começa a brotar será a sua nova bússola. Enquanto a mente duvida, o seu saber interior é calmo e absoluto. Aprender a distinguir a voz ruidosa da mente da voz silenciosa e firme da sua gnose é a chave para navegar esta nova fase. A transmissão não é recebida quando você entende tudo intelectualmente, mas quando começa a confiar nesse saber que não precisa de provas. Essa certeza será a prova irrefutável de que você está conectado à fonte. Mas o que acontece quando essa energia, essa nova informação, finalmente se assenta e se integra ao seu corpo e à sua consciência? Como isso muda a forma como você vive, age e se relaciona com o mundo no dia a dia? A resposta é que isso transforma tudo. A sua maneira de existir no mundo passa por uma mudança radical, marcando o fim de uma era de esforço e o início de algo completamente novo. Quando essa nova consciência se estabiliza, algo fundamental muda na forma como você opera no mundo. A sensação de que é preciso lutar, se esforçar e correr atrás das coisas simplesmente desaparece. Você deixa de ser o buscador, aquela pessoa que está sempre tentando encontrar um propósito, manifestar um desejo ou forçar um resultado.
Em vez disso, você se torna o próprio fluxo. A vida deixa de ser uma batalha contra a corrente e se torna um rio que o conduz sem esforço na direção certa. A manifestação, que antes parecia um processo complicado de visualizações e afirmações, agora acontece de forma orgânica. Não é mais você tentando manipular a realidade para conseguir o que quer. É a própria realidade que se reorganiza ao redor da sua nova frequência, da sua intenção clara e alinhada. As coisas certas, as pessoas certas e as oportunidades certas simplesmente aparecem. Não porque você correu atrás delas, mas porque você se tornou um ímã vibracional para elas. Você passa a atrair em vez de perseguir. A busca angustiante por um propósito de vida chega ao fim. Você percebe que nunca esteve sem propósito. Aquilo que naturalmente te atrai, aquela paixão que arde dentro de você, aquele impulso de criar, ajudar ou explorar, isso é o seu propósito. Não é algo que você precisa encontrar, mas algo que você precisa permitir que se expresse através de você. É o próprio campo quântico, a inteligência universal, querendo experimentar a vida através da sua perspectiva única e dos seus talentos específicos. A sabedoria de Thoth, o mestre das palavras e da magia, está no entendimento de que a intenção focada é uma força criativa. Ao reconhecer que você não está separado do campo, a sua intenção se torna a própria intenção do campo. Você se torna um canal vivo da inteligência cósmica. O que flui através de você já não são apenas desejos pessoais, mas a ordem divina em ação. Aquilo que os egípcios chamavam de Ma'at. Você para de tentar adivinhar o que deve fazer e simplesmente faz aquilo que parece certo, aquilo que flui. A pergunta que assombra tantas pessoas, o que devo fazer da minha vida, é substituída por uma certeza silenciosa e poderosa. Você sabe o que fazer a cada momento, não porque um plano detalhado tenha sido revelado, mas porque aprendeu a sentir o próximo passo. A ação deixa de ser motivada pela ansiedade em relação ao futuro e se torna uma resposta inspirada ao momento presente. Você confia que, ao dar o próximo passo, o passo seguinte se revelará. Mas como essa mudança radical se manifesta no mundo real, na sua vida cotidiana? Como é viver não mais como um indivíduo lutando para sobreviver, mas como o próprio fluxo do universo em expressão? Essa transformação não é apenas uma mudança de mentalidade. Ela é o resultado direto da revelação mais importante de todas, a mensagem central que Thoth guardou para este exato momento. A verdade que, uma vez vista, faz desmoronar toda a estrutura da sua antiga realidade. A queda do véu. A mensagem central da mônada. Agora chegamos ao coração da mensagem. O segredo que Thoth revela apenas uma vez. Porque uma vez que você vê isso, não consegue mais deixar de ver. A maior ilusão que aprisiona a humanidade, a raiz de todo sofrimento, medo e conflito, é a crença na separação. A ideia de que você é um eu aqui dentro deste corpo e que o universo está lá fora, separado de você. Essa é a mentira fundamental. E a mensagem central da mônada é esta: não existe separação. Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. Você não é uma consciência individual tentando desesperadamente se conectar a um campo quântico distante ou a um Deus no céu. Você é o próprio campo quântico. Você é a consciência divina, vivendo uma experiência temporária e localizada através de um corpo humano. A mônada, a unidade, a fonte de tudo nunca se dividiu em partes. Ela apenas se manifestou em um número infinito de formas, como um único sonhador sonhando com vários personagens para se conhecer e se experimentar de todas as maneiras possíveis. O véu da separação, que fazia você se sentir pequeno, vulnerável e sozinho, agora cai.
Você não é um fragmento do todo, uma peça insignificante no jogo cósmico. Você é a totalidade do todo focada em um único ponto no espaço e no tempo. Quando você realmente internaliza isso, não como um conceito intelectual, mas como uma verdade sentida, a busca frenética por propósito, validação e felicidade externa simplesmente para. Ela para, porque você percebe que já é tudo aquilo que estava procurando. Você é o propósito do universo. A sua alegria, a sua dor, a sua curiosidade, a sua criatividade. Tudo isso é o universo explorando a si mesmo através dos seus olhos, sentindo através do seu coração. A busca por um propósito lá fora termina porque você entende que o seu propósito é simplesmente ser você, aqui e agora, da forma mais autêntica possível. Viver plenamente a sua vida é a maior contribuição que você pode oferecer ao todo, porque você é o todo vivendo esta experiência específica. Isso não é um conceito filosófico para acreditar, é uma verdade operacional para ser vivida. É a mudança de identidade mais profunda que um ser humano pode experimentar. A transição de se ver como uma parte separada para se reconhecer como um todo consciente. Essa lembrança é o que os mestres de todas as épocas tentaram ensinar. Esse é o verdadeiro significado do reino dos céus, está dentro de você. Não é um lugar, é uma percepção. A percepção da sua própria divindade e da sua unidade com tudo o que existe. Viver a partir dessa verdade, porém, não acontece automaticamente. Exige uma decisão consciente, um compromisso de abandonar a antiga identidade e abraçar a nova. E esse compromisso final é o que separa aqueles que têm apenas um vislumbre momentâneo da verdade daqueles que a incorporam de forma permanente. É a escolha que determina se essa revelação se tornará sua nova realidade ou apenas uma memória interessante. E essa escolha se reflete diretamente na forma como o seu corpo e a sua percepção do mundo começam a mudar. Quando o véu da separação realmente cai, a transformação não é apenas mental, ela é visceral, física. O seu corpo, que por tanto tempo operou sob a tensão de se sentir um indivíduo isolado e vulnerável, começa a relaxar de uma forma que você talvez nunca tenha experimentado antes. Uma das primeiras coisas que você pode notar é uma sensação de leveza, como se um peso enorme, um peso que você nem sabia que carregava, tivesse sido retirado dos seus ombros. É o peso da identidade do eu separado, com todas as suas preocupações, medos e responsabilidades. As fronteiras entre você e o mundo ao seu redor começam a se dissolver. Ao caminhar na natureza, você pode sentir que não está apenas olhando para uma árvore, mas que existe uma conexão viva entre você e ela. Você sente que não está contido apenas dentro da sua pele, mas que a sua consciência se expande e se mistura com o ambiente ao redor. A tensão crônica nos seus músculos, resultado de uma postura constante de defesa contra o mundo, começa a se dissipar, liberando uma onda de paz e alívio que nenhum medicamento ou terapia consegue reproduzir. A sua percepção do tempo também muda de forma drástica. A mente presa na ilusão da separação vive em um estado constante de pressa, correndo do passado para o futuro. Mas a consciência do campo da mônada existe fora do tempo, em um eterno agora. Ao se alinhar com ela, você começa a acessar esse estado. O momento presente se torna incrivelmente profundo e rico. A ansiedade em relação ao futuro e o arrependimento pelo passado perdem a força, porque você começa a viver no único ponto onde a vida realmente acontece, o agora. Surge uma sensação inconfundível de retorno ao lar, como se a longa e exaustiva jornada finalmente tivesse chegado ao fim.
A necessidade de buscar respostas em livros, cursos ou gurus diminui drasticamente, porque você percebe que a fonte de toda sabedoria já reside dentro de você. Você para de procurar e começa a escutar. A voz da sua intuição se torna clara e inconfundível, guiando cada passo com uma precisão que a mente lógica jamais conseguiria alcançar. Outro sinal físico poderoso é a mudança na sua energia. Você deixa de sentir que a sua energia é um recurso limitado que se esgota ao longo do dia. Em vez disso, começa a se perceber como um canal, um condutor por onde a energia infinita do universo flui. Você consegue fazer muito mais sem se sentir exausto, porque a energia não vem de você. Ela flui através de você. Você se torna um veículo da força vital e não uma bateria que precisa ser recarregada constantemente. Esses sinais físicos e perceptivos são provas irrefutáveis de que a integração está acontecendo. Não é teoria, é a sua realidade vivida. O seu sistema nervoso está sendo reprogramado. O seu corpo está se libertando de décadas de contração. E a sua consciência está se expandindo além dos limites do ego. Mas para que essa transformação não seja apenas um estado temporário, para que ela se torne a sua nova base de operação, existe um passo final e crucial. Um compromisso que sela permanentemente essa nova realidade. O compromisso que define o seu destino. A revelação da sua unidade com o todo é como um clarão de luz. Mas a janela de máxima receptividade, o momento em que essa luz pode ser ancorada e transformada em realidade permanente, é temporária. A antiga consciência, o ego baseado na separação, possui uma força gravitacional muito forte. Ele tentará puxar você de volta para os velhos padrões de medo, dúvida e limitação. Para que o reconhecimento da mônada se torne o seu estado natural e não apenas uma bela lembrança, é necessário um compromisso consciente e irrevogável. O primeiro pilar desse compromisso é confiar na sua orientação interna acima de tudo. Haverá momentos em que a sua intuição, o seu saber silencioso, vai guiá-lo por um caminho que desafia completamente a lógica da mente. A mente vai gritar, apresentando todos os motivos pelos quais isso seria uma má ideia, com base em experiências passadas e medos futuros. Nesse momento, você precisa fazer uma escolha. Vai seguir a voz limitada da mente ou a sabedoria ilimitada do campo que fala através da sua intuição? Seguir esse saber sem precisar de justificativas é o primeiro ato de fé na sua nova identidade. O segundo pilar é o desapego. O campo não pode conduzi-lo a um novo território se as suas mãos estiverem cheias, agarradas à bagagem do passado. Você será guiado a soltar aquilo que já não ressoa com a sua nova frequência. Isso pode significar antigos padrões de comportamento, identidades que não servem mais e até relacionamentos que mantêm você preso a uma vibração mais baixa. Deixar ir não é um ato de crueldade, mas de honestidade energética. É reconhecer o que se completou e criar espaço para o novo que deseja nascer através de você. O terceiro pilar é agir sem precisar ver o quadro completo. A mente humana quer um plano de 5 anos, um mapa detalhado com todas as garantias, mas a inteligência do campo opera de forma muito mais ampla e complexa. Ela mostra apenas o próximo passo. O seu compromisso é dar esse passo mesmo sem saber onde estará o 10º. É uma dança de confiança, na qual você age com base na inspiração do momento, confiando que a mesma inteligência que guia as galáxias também está guiando os seus pés. Esse compromisso não é uma promessa vazia. É uma decisão que você toma a cada momento do seu dia. É escolher confiança em vez de medo. É escolher expansão em vez de contração. É escolher a voz do seu espírito
em vez do ruído da sua mente. Cada vez que você faz essa escolha, fortalece a sua conexão com a nova realidade e enfraquece o poder da antiga programação. Na prática, você está reescrevendo o seu contrato com o universo. Esse compromisso é o que transforma conhecimento em sabedoria. É o que traz a revelação da mônada do plano mental para a realidade vivida. Essa é a sua parte na parceria co-criativa. O campo mostrou a porta e entregou a chave, mas é você quem precisa escolher atravessá-la e trancá-la por dentro, comprometendo-se a nunca mais retornar à prisão da separação. E essa decisão leva você diretamente ao ponto sem retorno, à ativação final e permanente. Este é o momento final, o ponto de inflexão. A razão pela qual a mônada mostra essa verdade apenas uma vez com tamanha intensidade é que um reconhecimento dessa magnitude é irreversível. Você não pode genuinamente desaprender que até a totalidade do universo experimentando a si mesmo. Uma vez que a ilusão da separação é vista pelo que realmente é, ela nunca mais pode ser reconstruída com a mesma solidez. A pergunta agora não é mais se você vai mudar, mas se essa mudança será estabilizada como a sua nova realidade permanente. O que está em jogo é o impulso. Se você age a partir desse novo conhecimento, se honra o compromisso feito na sua alma. O impulso da mônada continua fluindo através de você e a ativação se torna permanente. A sua base vibracional muda para sempre. Se você hesita, se permite que o medo e a dúvida da velha mente o paralisem, o impulso se dissipa. A revelação se torna apenas a lembrança de uma experiência de pico, um momento interessante que você teve, em vez de se tornar quem você é. O campo quântico não trouxe você até aqui para uma visita turística, mas para um recrutamento. Você foi preparado meticulosamente para ser um canal consciente, uma demonstração viva do que é possível. Quando um ser humano desperta para a sua verdadeira identidade, ele se torna um farol. A sua mera presença começa a afetar o ambiente e as pessoas ao redor. Não porque você pregue ou tente convencer alguém, mas porque você encarna uma frequência diferente. Uma frequência de unidade, paz e poder autêntico. O eclipse da alma é este momento. É quando a sombra do ego, a identidade pequena e separada, é completamente coberta pela luz da unidade. Você não se livra do ego, mas ele deixa de ser o seu mestre e passa a ser uma ferramenta útil para navegar a realidade tridimensional. O verdadeiro mestre no comando agora é a sua consciência expandida, a sua conexão direta com a fonte. Você emerge como um transmissor consciente da frequência da mônada, cumprindo o propósito para o qual foi forjado. Este não é o fim da jornada, é o verdadeiro começo. O trabalho, a verdadeira aventura, começa agora. Viver a partir desse lugar de unidade e navegar o mundo sem ser capturado por suas ilusões. Criar a partir da inspiração e não do esforço. Esta é a sua nova vida. A transmissão está completa. A ativação começou. A escolha de torná-la permanente, de viver essa verdade a cada respiração, agora é sua. O universo está aguardando para ver o que você irá criar com o poder que acabou de assumir. Você não está mais apenas recebendo a mensagem. Você se tornou a própria mensagem. Cada ação, cada palavra e cada pensamento, a partir de agora, carregará a frequência da mônada. Você é a prova viva de que a separação é uma ilusão e de que o poder de criar mundos reside dentro de cada um de nós. O treinamento terminou. A missão começa agora e todo o universo está apoiando você, porque a sua vitória é a vitória dele. Você voltou para casa. Se você chegou até aqui é porque a ativação está completa. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir a este vídeo. Para selar essa nova frequência, escreva a seguinte frase nos comentários:
A mensagem da Mônada foi recebida. Se você sentiu que este conteúdo te transformou e deseja ajudar o canal a crescer e a espalhar mais mensagens como essa, existe uma forma mais direta de contribuir. No primeiro comentário fixado você encontrará um link para apoiar o nosso trabalho. Qualquer ajuda que você puder oferecer é muito importante para mim e para a continuidade deste canal. Mas entenda, o simples fato de você ter permanecido até o final já é uma ajuda enorme. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que você sinta que também está pronto para ouvir esse chamado. E não vá embora ainda. A sua jornada não termina aqui. Eu preparei um vídeo especial para você dar o próximo passo e se aprofundar ainda mais no que foi revelado hoje. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Te vejo lá.